Eu não vou mostrar nenhum vídeo dos que eu trouxe, então vai ser só o PowerPoint. E eu também vou ter que pular muitas telas para poder cumprir o tempo. Mas antes eu queria, só fazer uma pergunta rápida. Quem aqui trabalha com educação? Tá. Para além desses, tem gente que trabalha no campo da assistência, mas de maneira articulada com a educação, ou em pesquisa, ou no próprio território? Legal. Porque como a nossa mesa é para falar de metodologia de trabalho com famílias, mas o diálogo entre experiências, o que eu trouxe é uma experiência de aproximação família e escola, que a gente vem experimentando na Fundação há algum tempo. Então, eu vou contar rapidinho para vocês, depois estou à disposição, o site, para a gente conversar mais a respeito. Aqui é o que é a Fundação. A Fundação é o braço do Itaú Unibanco, que trabalha com pesquisa, formulação de metodologia para a melhoria de educação pública e básica. A gente tem na LDB, às vezes o próprio profissional de educação ele se esquece disso, e a LDB traz um artigo que fala da importância dessa articulação da família e da escola. A gente tem aqui, vou falar um pouquinho só de dados de pesquisa, uma pesquisa que foi feita com dirigentes municipais de educação em 2010, e eles trazem que o segundo maior problema que eles enfrentam na gestão da educação é a ausência dos pais, das mães, das famílias durante o processo escolar. Uma pesquisa, eu esqueci de pôr a fonte aí, mas é uma pesquisa da Unesco, com professores. O relacionamento com as famílias é um dos fatores mais importantes para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, incluindo sua participação em atividades, eventos e tarefas propostas pela escola. Com alunos, essa mesma pesquisa da Unesco, eles dizem que conforme eles vão ficando mais velhos, vão ficando adolescentes, menos os pais participam da sua vida ali na escola. E aí essa é uma pesquisa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de 2012, sobre equidade e qualidade da educação, e ela aponta que a articulação de estratégias de aproximação família-escola com outras políticas de educação contribui para melhorar a qualidade e promover a equidade. Não é um desafio só nosso, esse é um desafio de outros lugares do mundo também, mas é preciso mudar paradigma, não dá para a gente trabalhar sozinho. Então, eu sou uma fundação empresarial, a gente está aqui na mesa com um organismo multilateral Unicef, com gente da universidade, então assim, é uma tarefa de todo mundo e a gente precisa colocar os setores, os profissionais, as políticas para se conversar. Eu perguntei da educação porque eu sei que esse é um evento que tem muito colega da assistência social, muito colega da psicologia, mas a gente precisa colocar todo mundo para se falar a respeito dos desafios que são de todos nós. Famílias em situação mais vulnerável tendem a se envolver menos na escolaridade dos filhos, mas isso não significa que elas tenham menos interesse. Elas não sabem muitas vezes como se aproximar da escola. Os pais que são envolvidos, quando aparece pais aqui, famílias, as famílias envolvidas incentivam uma atitude positiva em relação à escola. Os alunos, por sua vez, quando têm suas famílias mais envolvidas, dão maior atenção à vida escolar. E todo esse cenário de distanciamento, inclusive porque a escola ainda não é o ambiente acolhedor que deveria ser, não é culpa de pai, de professor. A gente está falando de um lugar que até então não tem um profissional pensando nessa aproximação. O professor tem suas tarefas, o diretor, o gestor pedagógico. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente tem gente focada em se aproximar das famílias no território onde a escola está? O que eu vou contar para vocês é do Coordenadores de Pais. É um programa que a gente conheceu na Reforma Educacional de Nova York. Nova York também é a cidade com grandes problemas, principalmente com violência dentro das escolas, mas que por 2 gestões de governo eles conseguiram lançar algumas iniciativas como tutoria de professores, como ter um profissional para se aproximar das famílias e outras iniciativas, e conseguiram melhorar os seus índices. Ainda também não são os melhores em referência, mas a gente foi lá entender como isso funcionava e trazer essa experiência para experimentar aqui no nosso Brasil. O que é essa estratégia de aproximação família-escola? É ter um profissional que seja um elo entre a escola, a família e a comunidade, desenvolvendo ações que propiciem e facilitem a entrada e o envolvimento das famílias no cotidiano escolar.
e auxiliam os pais de alunos a melhor acompanhar e apoiar o aprendizado dos filhos. Aqui tem duas colegas, a Cidinha e a Denise. Elas são do piloto que a gente fez em São Paulo em 2009. São coordenadoras de pais, são mulheres da própria comunidade, contratadas, né? Em geral são mães de alunos, mãe, né? Tem alguém naquela escola, tem uma relação com aquela escola, e ela é trazida e formada para pensar a escola de maneira diferente. Ela, como mãe, estando ali dentro, como ela entende que a escola pode provocar essa aproximação? Então ela começa a ter um olhar de estranhamento àquele funcionamento que a escola vinha tendo até então. As meninas hoje são formadoras, né? Elas formam conosco outras coordenadoras de pais pelo país e trazendo a força do seu currículo de casa. Né? Não são mulheres, muitas vezes, a maioria delas não tem curso superior, apesar de depois elas verem a importância disso e quererem estudar e provocar outras pessoas na escola a fazerem isso, mas elas vêm com a sua sabedoria da casa, da mãe de um aluno, de pai de aluno, né? E pensar, repensar, ressignificar esse ambiente escolar. E aí não só uma relação com as famílias, mas com a comunidade do entorno, o cabeleireiro, a padaria, o equipamento social, o CRAS. Então, como que ela pensa e provoca essa aproximação a partir da experiência dela? O que são essas mulheres? Em média, elas têm 35 anos de idade, são moradoras do entorno da escola. Como eu falei, tem cursado aí o ensino médio quando entram, né, no máximo, e tem como características escuta e observação, e eu acho que isso que o Mário trouxe do acolhimento, elas fazem isso muito bem, porque elas são mães de alunos e tratam a outra mãe como elas gostariam de ter sido tratadas sempre naquele ambiente da escola. Uma boa comunicação, e que não quer dizer uma comunicação super rebuscada e com base em estudos, não, é uma boa comunicação de igual para igual. O que muitas vezes a escola não sabe fazer, o diretor não sabe fazer, o professor também não. Adaptam sua linguagem com diferentes públicos, conhecem a comunidade, por isso é importante ela ser do entorno da escola onde ela vai atuar. Elas são formadas para ter iniciativa para ir criando redes, né, de relacionamento naquela comunidade. Podemos seguir. E a gente foi, nesses anos de experiência, vendo que essas mulheres, tanto selecionadas quanto depois já em atividade, elas tinham algumas competências muito óbvias, né? E aí é importante a gente voltar e ver a prática delas a partir dessas competências. E assim, de todas essas que muitos de nós talvez tenhamos em processo seletivo tendo sido avaliadas por elas, a primeira é a mais importante de todas, que é a competência da amorosidade, né? Que é uma mistura de empatia, de estar no lugar do outro, de saber acolher, de saber ouvir, né? De entender o outro e poder se relacionar com ele. Então a gente fala que as outras a gente consegue investir para o desenvolvimento dela, mas a primeira a gente, em geral, tem mulheres que já vêm com isso. As relações que ela mantém na comunidade é importante. O foco é o aluno e a relação com a família para que esse aluno tenha melhor desempenho. Então assim, ela não pode desviar o olhar da sua função. Muitas vezes ela vai a uma casa, encontra outros problemas, mas ela não pode perder o foco dela na educação, mas pensando que a gente não trabalha sozinho, que as políticas precisam estar articuladas para aquela família conseguir acompanhar o seu filho na escola. E aqui a importância de que não é um padrão, eu trago aqui algumas informações, mas que cada escola vai também tendo a sua coordenadora de pais com o seu jeito de trabalhar de acordo com a realidade daquela unidade. Desafios que a gente tem ainda com esse trabalho, né? Hoje a gente está no Pará, em Vitória, em Goiás, em Salvador, e em São Paulo a gente teve o processo de término do piloto e sempre uma análise, porque o nosso trabalho é transferir essa tecnologia social e o governo toma para si e segue tocando essa ideia. Os desafios, trabalhar de maneira articulada com a equipe pedagógica, porque muitas vezes há um melindre de chegou alguém novo que vai tomar o meu espaço dentro da escola, e não é isso, a gente quer alguém para trabalhar com todo mundo que já está na escola. É uma pessoa que tem que ter um olhar para a evasão escolar, para o absenteísmo, para a indisciplina, e pensar, não no aspecto pedagógico, mas no aspecto do acolhimento e do relacionamento, como manter a permanência
como ter a permanência do aluno de maneira interessada na escola. Tem que pensar a participação dos pais, para além de só ir lá ouvir reclamação do filho na reunião ou cortar bandeirinha para a festa junina. A gente quer muito mais que isso. Tornar o ambiente da escola mais acolhedor e receptivo, e aí o que eu falei é de não perder o foco da sua função. E aí eu acho que esse vídeo ele vai dar dentro do meu tempo, a última tela é o meu contato, mas se a gente puder clicar aí nesse link desse vídeo, é a experiência do Espírito Santo, só para vocês verem um pouco, mas eu espero que de alguma maneira a gente, né, dentro dos nossos desafios de articulação e de metodologias, que a gente não deixe de ver, por exemplo, a escola como um ambiente muito desafiador dentro das comunidades e que ainda está muito fechado e que a gente precisa muitas vezes provocar, para quem não é da educação, essa entrada e esse trabalho coletivo. Vamos ver o vídeo e já agradeço. Obrigada.